Boa noite. Hoje eu quero falar da geopolítica de Angola, especialmente da trajetória da África do Sul. Esta imagem que vocês têm na tela é a imagem de uma estação de caminho de ferro da África do Sul que simplesmente desapareceu em 10 anos. Qual é o significado disto? Então, em Angola nós estamos viciados no discurso oposicionista. Então, Angola tem que ser o pior país do mundo, porque, claro, você está a criticar o pior país do mundo, o pior governo do mundo, a pior cultura do mundo. O problema é que o angolano evita, em si, ter um olhar objetivo sobre a situação dos outros países. Porque se Angola não é o pior país do mundo, fica difícil criticar. Então, todos os outros países têm que ser melhor e os outros países só existem como instrumentos do discurso político de Angola, para criticar Angola. Eu, pessoalmente, escrevi sobre a África do Sul desde pelo menos 2019, porque já naquela altura era evidente que a África do Sul está numa trajetória de decadência e que isso constitui uma ameaça para a segurança nacional de Angola. Como eu escrevi, existe um futuro para Angola sem a África do Sul. Angola dorme enquanto que a África do Sul queima, ou os factos sobre o genocídio africano na África do Sul. Então, não é um assunto que apareceu em si do nada. Mas esse assunto ficou ainda mais evidente aos meus olhos quando eu consultei essa conta aqui do Twitter do Josi versus Josi, ou seja, Joanesburgo versus Joanesburgo, que é uma conta do Twitter que faz uma comparação das fotos do Google Maps de 2010 para 2025 em Joanesburgo. Eu acho que isso é importante para ilustrar um facto que as pessoas pensam, ou no angolano médio acha que os países são como estátuas, né? E na economia chama-se fluxo e saldo, né? Ou seja, o fluxo é a trajetória, o caudal, a direção em que vai, a tendência em que vai alguma coisa, e o saldo é, digamos, o resultado. Então, os países não são apenas um saldo, é também a direção, é como se fosse um rio. Então, o país não é apenas rico porque é rico agora, mas está numa trajetória que permite manter essa riqueza pela acumulação do capital, o aumento da coesão social, florescimento cultural. E também o contrário é verdade. Um país pode ser rico hoje, mas está numa trajetória decadente, como acontece com a África do Sul. Porque é o seguinte, essa conta do Twitter demonstra pelas imagens que há uma decadência clara do tecido urbano na África do Sul, especialmente em Joanesburgo. Então, e não é apenas isso, há também carência de eletricidade, de água, fuga de capitais e invasão de terras. Como podem ver nessa imagem, por exemplo, de 2010 para 2025, este bairro sul-africano, né, desta nona avenida, passou de um bairro de classe média, com paredes rasas, ruas limpas, para um bairro pobre com paredes altas por causa do crime e pessoas a fazer zunga na estrada e obviamente que uma sujeira por todo lado. Mas não é apenas casas. Na outra imagem vocês têm uma zona industrial que foi simplesmente invadida e o edifício de escritório desapareceu. Foi substituído por essas casotas aí de um século. Ruas inteiras, não só ruas, mas, por exemplo, parques, né? Pode ver aqui na rua que diz assim Van der Linde Road. Antes era um parque, uma rua assim, numa zona classe média, arborizada, e simplesmente construíram um museu no parque. E a rua desapareceu, agora é um esgoto. No outro você vê esse aqui, um edifício da Prospect Road, que antes parecia ser em 2010 um prédio de classe média, bonito, e agora há um amontoado de lixo. Você pode dizer, mas não, mas o prédio ainda está aí. Sim, o prédio está aí, mas que pessoa de classe média aceitaria viver neste prédio? Obviamente que as pessoas não viveriam aí, pelo menos de classe média. E as pessoas vão dizer, mas não, mas continua a viver, tem habitantes. Sim, mas se o habitante não é de classe média e não tem a capacidade de fazer a manutenção do edifício, vai acontecer o que aconteceu com esse edifício aqui da Regent Street, que antes era uma casinha bonitinha de classe média. As pessoas de classe média fugiram por causa da insegurança e as pessoas, os novos habitantes que são pobres não conseguem fazer a manutenção do edifício e o edifício cai em ruína. Isso acontece até para, acho que esse edifício parece ser uma igreja. E a igreja simplesmente, a calçada desapareceu, as árvores foram cortadas e a igreja continua aí, mas daqui a pouco também vai perder as chapas.
Porque é o seguinte, e é também a questão da invasão de terras. Então, as terras próximas às cidades, né, que são reservadas para expansão urbana, para construir novos bairros organizados, são invadidos por pessoas que constroem museques, como vocês podem ver aqui nessas duas ilustrações, de Keysand e de Jep. Isso é um fenômeno não apenas de Joanesburgo, mas também acontece em Cape Town. Vê-se, por exemplo, aqui a Albertina Sisulu Road, antes uma zona parece que ser industrial, e em menos de 15 anos está cheio agora de Museque. Então, e quando a zona industrial transforma-se em uma zona de Museque, transforma-se em uma zona insegura. Então, como se torna insegura, as empresas também fogem do local e os armazéns, os edifícios utilizados para armazéns e fábricas são abandonados e depois são canibalizados pelas pessoas, como vocês podem ver aqui no Good Street. Good Street que é meio irônico porque Good é Gold. Um armazém inteiro canibalizado e destruído. E não são apenas os armazéns. Como eu disse na imagem inicial, estações de caminhão de ferro simplesmente desaparecem na África do Sul, de tal maneira que o país perdeu 35% da sua rede ferroviária. E você tem, por exemplo, essa Boysense Station, que de 2009 para 2013 simplesmente desapareceu, roubaram tudo. Os postos, os cabos e se calhar também a própria linha de caminhão de ferro. Levaram. E está a ver aqui a foto satélite, as chapas tudo levaram e destruíram as paredes da estação de comboio. E aqui um exemplo agora de Cape Town, porque este fenômeno também acontece em Cape Town. E isso é grave porque Cape Town é o refúgio, é o lugar agora onde todo mundo está a se esconder, porque Durban está em decadência, Joanesburgo está em decadência, Pretória mal consegue resistir e Cape Town é a única cidade de grandes dimensões, né, que resta. E você pode ver aqui em Cape Town também Ute Bay, que a fábrica fechou e as pessoas simplesmente invadiram o edifício e destruíram tudo, inclusive as chaminés da fábrica. E também, você também tem um edifício aqui da Transnet, que é a Empresa Nacional de Transportes Ferroviários, que foi invadida e transformada em Museque. Então, isto aqui não é um caso isolado, é uma tendência nacional na África do Sul. Até estradas desaparecem, como vocês podem ver aqui na Weber Street, a estrada simplesmente desapareceu. E em Stanhope Hall Road aconteceu uma coisa que praticamente só acontece em tempo de guerra, que é um edifício inteiro ser abandonado e canibalizado. Isso parece até o resultado da guerra no Dondo. Mas não teve guerra aí. O que teve é decadência econômica. E eles nem sequer respeitam os monumentos de Kemet. Veja só, também vandalizaram a pirâmide. E veja que o, o pobre, né, ou pelo menos não é apenas uma questão de ser pobre, mas o vândalo, ele corta tudo que é árvore. As árvores não suportam árvores. E Cape Town não está numa situação melhor que Joanesburgo, mas ainda já crítica, porque este aqui é um mapa, por exemplo, dos bairros de Cape Town, do ponto de vista da segurança. Você pode ver que mais de metade da cidade é perigosa, ou seja, mais do que laranja. E o bairro mais perigoso de Cape Town se chama Langa. Imagina ter um bairro com o nome de zairense. Bom, qual é o significado disso? Então, na situação atual, Angola, do ponto de vista de Angola, a SADC ainda é uma zona estável, porque a África do Sul permite dar acesso a uma economia avançada, que ajuda na logística, no fornecimento de serviços de ponta e de bens alimentares. E também a África do Sul recebe o grosso da migração econômica da região. Agora, em caso de colapso sul-africano, que está à vista, então a situação de Angola torna-se crítica, porque agora Angola vai ser o único país para o qual vai afluir, né, os migrantes econômicos, e segundo, os países como Namíbia e Botsuana podem entrar em colapso econômico, porque são países que têm uma integração econômica muito forte com a África do Sul. Então, em caso de queda da África do Sul, Angola vai ser o único país funcional de tamanho subcontinental na África Austral. Isso não é uma boa situação. Então, o melhor que pode acontecer seria uma divisão da África do Sul, com a separação do Cabo Ocidental, porque já tem um movimento político nesse sentido, que vai permitir, pelo menos, estabilizar a economia da Namíbia e do Botsuana. E, então,
Isso que eu tenho para dizer sobre esta tendência geopolítica da SADC.